Fala pessoal, bem-vindos novamente à Semana do Emergencista de Alta Performance. Hoje, quarta-feira, nossa aula número 2, nós iremos falar aí sobre o manejo correto do choque hemorrágico, tema extremamente importante e prevalente aí nos pacientes traumatizados. Bom, vamos começar aqui discutindo um cenário. É um paciente masculino, 67 anos, vítima de atropelamento por moto. Na cena, pulso de 92, PA 108 por 90, respiratório de 28, confuso e ansioso. Então, aqui, uma foto da cena. Claro que eu dei uma manchada aqui por conta das políticas do YouTube, porém você enxerga que tem um halo de sangramento importante ao redor aí do membro inferior esquerdo, então uma fratura exposta exsanguinante. Então, com esse cenário mais esses sinais, eu acho que não fica muita dúvida e nós precisamos pensar sim que esse paciente pode estar em vigência de choque hemorrágico. A pergunta que a gente precisa fazer é: o seu paciente está em choque? Se sim, de que tipo? Como que eu vou tratar adequadamente esse paciente? Então, quando a gente fala em choque, não tem como a gente não citar aqui, né, a distribuição trimodal das mortes por trauma, proposto aí pelo Trunken em 83, é dividido em três picos: primeiro, segundo e terceiro. Vamos nos atentar aqui ao segundo pico. São aqueles pacientes que acabam morrendo aí após 1 até 3 horas após o trauma, se não receberem o devido atendimento. Então, o nosso paciente, ele se encontra aqui, né, um paciente com fratura de ossos longos, é um paciente que tem um sangramento importante. Então, se não for devidamente tratado, esse paciente com as medidas iniciais adequadas, ele pode sim exsanguinar e acabar morrendo. Então, o segundo pico, a gente sempre tenta achatar essa curva, fazer com que menos pacientes morram por situações que podem ser evitáveis, né? E o choque é uma morte aí evitável no trauma, sem dúvida alguma, desde que o paciente receba um tratamento adequado. Então, como é que a gente trabalha esse segundo pico? Essa dicotomia, né, que muitas pessoas colocam aí sobre os modelos de atendimento pré-hospitalar, tanto aí o Scoop and Run quanto o Stay in Place, são modelos aí, um oriundo, né, do modelo americano e o outro do modelo francês. Todos eles aí possuem boas indicações, dependendo aí da situação que o paciente se encontra, porém não tem como a gente afirmar se um é melhor do que o outro. Então, pessoal, quando a gente está falando aqui no atendimento, em relação ao segundo pico de morte, como que a gente vai conseguir reduzir isso? Bom, prestando um bom atendimento, isso é óbvio. Então, alguns conceitos fundamentais que a gente precisa relembrar aqui. O primeiro, 10 minutos de platina. Então, aquele tempo em cena que a gente realiza algum procedimento realmente importante, como uma toracocentese de alívio, um torniquete ou intubação, e o conceito aí da hora de ouro, né? O período aí para que a gente inicie o tratamento definitivo do paciente de até 60 minutos, porém, nem todos os pacientes vão ter todo esse tempo para iniciar o seu cuidado, né? Então, a gente fala muito mais hoje em período de ouro do que hora de ouro. Então, vamos embora. Então, aqui, né, a gente coloca uma frase, né, que ela é muito interessante, que diz, né, como a gente vai equilibrar o peso de uma intervenção em benefício do paciente com o tempo gasto para realizar. Então, é importantíssimo que você tenha em mente ali o seu raciocínio clínico bem apurado para indicar no momento certo, sem hesitação, algum procedimento, realizar ele de uma forma efetiva e encaminhar o paciente para o hospital, lembrando que o trauma ou choque são doenças tempo dependentes, sem dúvida. Esse é um estudo interessante do JAMA, que saiu aqui em 2019, que fala o seguinte, né? Qual que foi uma conclusão interessante aqui do estudo? Que o tempo total prolongado de APH em vítimas traumatizadas graves estaria associado a um aumento da mortalidade no ínterim. Então, aqui, olha que interessante. Quanto maior o tempo gasto no pré, o número de óbitos vai aumentar. Então, isso aqui pode ser respondido, né, de diversas maneiras, e a gente precisa lembrar que todo paciente traumatizado, ele inicia, né, aquela guerra para sobreviver, toda aquela resposta endócrina, metabólica, imunológica relacionada ao trauma, começa ali naquele paciente, então ele pode evoluir em pouco tempo com aquelas respostas em relação à tríade fatal, né, hipotermia, acidose, distúrbio de coagulação, hipocalcemia também. Então, é importante que a gente tenha ali assertividade no manejo desses pacientes críticos para que a gente consiga realmente evitar com que eles morram de forma precoce. O paciente que morre por choque, pessoal, geralmente ele acaba falecendo depois de 2,6 horas do evento. Então, é o tempo que a gente tem para tratar efetivamente esse doente, conduzir ele para o local adequado, estancar esse sangramento, fechar a torneira, que seria o nosso maior objetivo. Então, olha só aqui uma outra conclusão interessante, que a cada 10 minutos a mais, né, do tempo total de atendimento pré-hospitalar, as chances de óbito aumentaram em 9%. É um estudo bem interessante aí do JAMA.
Bom, em relação aos modelos ainda, né, da famosa dicotomia entre o Scoop and Run e o Stay and Play, não tem como falar se um é melhor do que o outro, tudo depende muito da sua realidade, de como é distribuído os seus serviços hospitalares e o que você tem disponível também do seu serviço. É claro, se você é um serviço de suporte básico de vida, o Scoop and Run é um modelo que é mais aceitável. Se você tem médico, tem enfermeiro, tem possibilidade de realizar alguma intervenção no paciente, você vai, muitas vezes, colocar isso em prática, mas lembrando, né, que você deve fazer isso sem perder tempo no encaminhamento. A doença, a trauma, ela é tempo dependente, sem dúvida, e quando a gente fala em choque, quanto maior o tempo sem fechar a torneira, maior o risco, obviamente, desse paciente morrer. A principal causa de choque no paciente traumatizado, sem dúvida alguma, é o choque, né, de etiologia hemorrágica. Esse balde aqui ele é muito interessante porque ele ilustra muito bem o que vem acontecendo aí com os pacientes, né? As pessoas acabam ainda fazendo um volume em excesso, achando que isso vai melhorar a condição fisiológica do paciente e acaba acontecendo o oposto, né? O paciente descompensa, ele piora depois de um certo momento a hipotensão. Então não adianta, se você tem um balde furado, um paciente com sangramento que você não controlou, não adianta dar volume, esse paciente não vai melhorar, você vai piorar todos os distúrbios que ele já vem sofrendo. Então, hoje, quando a gente pensa em repor volume do paciente chocado, é com muita cautela, uma reposição volêmica extremamente balanceada, em pequenos bolos, 250 ml reavalia, faz mais 250 reavalia, e no máximo aí 1 litro para o paciente adulto. Então, como é que a gente trabalha esse paciente no contexto aqui pré-hospitalar? Recebemos os chamados, então, no momento da regulação médica, tentar extrair o maior número de informação possível, o mecanismo, o número de vítimas, se tem alguém que foi ejetado, se tem óbito no local, tudo isso é importante a gente tentar extrair logo na regulação. Envie a equipe adequada, né, dependendo ali o tipo de agravo, você vai optar ali por suporte básico, suporte avançado, e no cenário, se preocupar primariamente aí com a segurança da equipe, segurança da cena, e depois fazer uma avaliação primária objetiva, rápida, manobras apenas para sobrevivência, aquelas intervenções que são realmente necessárias, e deslocar com o paciente de uma forma rápida, precoce, para que esse paciente chegue no hospital ainda numa condição hemodinâmica mínima, para que ele possa aí receber aí o seu tratamento definitivo. Então, os objetivos aqui da nossa aula são definir o choque, saber reconhecer, determinar sua causa e falar um pouquinho sobre os princípios do tratamento. Então, o que que é choque, né? O choque tem diversas definições, né, nos livros aí. Enfim, uma que eu gosto de citar é oferta inadequada de oxigênio, perfusão tecidual inadequada, metabolismo anaeróbico, disfunção orgânica. Então, eu classifico o choque aí como uma grande síndrome, porém, se você ainda insistir em querer definir choque, eu colocaria da seguinte forma: hipoperfusão tecidual. Você lembrando disso, você vai pegando aí todas as informações e relembrando tudo que o choque acaba repercutindo aí no paciente. Então aqui é uma foto de um paciente aí com uma amputação traumática de membro superior, com sangramento importante, olha ali a camisa dele toda ensanguentada, né? Então esse é um paciente crítico que obviamente a gente vai precisar atender de uma forma muito efetiva, muito assertiva e levar ele para o tratamento definitivo o quanto antes. Então, como que a gente vai reconhecer se o paciente está em choque? Então, eu coloco aqui algumas alterações que você precisa, no primeiro momento, reconhecer ali na sua primária. Então, um paciente que tem alteração do nível de consciência, tanto do ponto de vista de agitação e depois ali para o rebaixamento, é um paciente que pode estar em choque. Pele fria, palidez, paciente sudoreico, enfim, tudo isso aí também são sinais importantes e bem indicativos de choque. Taquicardia com pulso fraco, paciente taquipneico, que era o caso ali do nosso cenário, né? Pensamento da pressão de pulso, né? Aquele estreitamento entre a sistólica e a diastólica, e enchimento capilar prolongado maior que 2 segundos. Todos esses sinais são indicativos de paciente com choque hemorrágico. Lembrando um pouquinho da fisiopatologia, isso é importante para a gente entender os nossos mecanismos de compensação. Então, o que que é o débito cardíaco, né? É a frequência cardíaca, quanto a gente tem de batimentos por minuto, vezes o débito sistólico. Então, vamos colocar aqui uma continha básica, né? Calcular o débito cardíaco. A frequência cardíaca média aí de um paciente adulto que não está chocado, é de 75. E o débito sistólico em torno de 70 ml. Então, o débito cardíaco aí é aproximadamente de 5.250 ml por minuto. É isso que circula de sangue por minuto no corpo aí de um paciente, um adulto aproximadamente. E quais seriam ali
os nossos mecanismos de compensação do choque, né? Primeira coisa, a gente está em choque, está perdendo sangue, a gente vai ativar ali o nosso sistema ali de compensação, porém isso obviamente é temporário, é limitado, então o que acontece basicamente é aquela vasoconstrição cutânea, muscular e visceral para preservar a perfusão de órgãos nobres, né, principalmente o cérebro e o coração, que toleram muito pouco, né, a ausência de oxigênio, então vai aumentar a frequência cardíaca para tentar manter o débito cardíaco, vai ocorrer liberação de catecolaminas, né, evoluindo aí com o aumento da resistência vascular periférica, tudo isso aí com o objetivo de ter a manutenção do retorno venoso, porém, essa compensação é limitada, não dura para sempre, então quando esgota ali os mecanismos de compensação, o paciente acaba evoluindo para a fase descompensada do choque, e aí obviamente já é uma situação muito mais dramática para a gente poder atender. Então, como é que funciona a resposta endógena aqui, né? Então, a gente sofre um traumatismo, a resposta endógena acontece diversas alterações dentro do nosso organismo, hiperfibrinólise, redução da trombina, enfim, tudo isso acaba acontecendo de uma forma aí bastante simultânea, né? Uma série de alterações, liberação aí de citocinas inflamatórias, então tudo isso aí acaba acontecendo logo após a injúria. Então, os locais de hemorragia que a gente precisa estar atento: externa, couro cabeludo e fratura exposta, que era o caso ali do nosso paciente do cenário, as cavidades, obviamente, o tórax, o abdômen, a pelve, o espaço retroperitoneal e ossos longos. Então, lembrar que não tem muitos locais para o paciente sangrar. Lembrar desses 5 locais aí que são importantíssimos, você precisa ali descrever muito bem na transferência do seu cuidado, ser enfático em dizer que aquele paciente perdeu ali uma estimativa X de sangue na própria cena. Essa aqui é uma foto, né, que eu coloco uma sala de emergência ali com a maca exsanguinada na região da cabeça. É só um detalhe, pessoal: sangramentos de couro cabeludo podem chocar o paciente. Às vezes a gente acaba não valorizando, ou você vê um curativo na cabeça que está ali em babação, depois ele começa a ficar extremamente encharcado. Então, o paciente pode sim perder uma quantidade significativa de sangue em lesões de couro cabeludo, então fique atento a esse tipo de lesão. Reconhecendo o choque, a avaliação inicial, a sua primária, fazer o XABCDE, os princípios não vão mudar, e vai reavaliar a todo momento o seu paciente, porque no primeiro momento ele pode estar na fase compensada do choque, porém, toda aquela resposta, aqueles mecanismos compensatórios, eles podem esgotar e o paciente evoluir para um quadro rápido, né, de deterioração da sua condição clínica. E para quem está sangrando, cada hemácia é importante, não tenha dúvida disso. Na avaliação inicial, hoje, o que que é preconizado, né? O que que o ATLS aí, 10ª edição, acaba falando? Em relação ao cristalóide, pessoal, não existe mais aquela situação de fazer 2 litros, né, de Ringer para o paciente que sofreu ali um trauma. Hoje a gente faz no máximo 1 litro, de uma forma muito criteriosa, em pequenos bolos. Faço 250 ml, vejo qual que foi a resposta. Não respondeu, posso fazer mais 250, mas de uma forma muito criteriosa, com muita parcimônia, porque o excesso de volume ele é deletério para o paciente. Lembrar que hoje, né, a gente tem alguns preditores aí de transfusão maciça que a gente pode utilizar e não devemos hesitar para administrar sangue nesse paciente no contexto intra-hospitalar. Temos aí também hoje, né, o Transamin, o ácido tranexâmico, que é uma medicação amplamente disponível que altera a mortalidade desde que seja feita da forma correta e no tempo correto, e tratar inicialmente aí a coagulopatia, na verdade evitar com que esse paciente piore da coagulopatia. Bom, não tem como a gente falar aí de choque e também não citar o ultrassom, né, o POCUS, ultrassom point of care, e hoje um paciente traumatizado que você tem o ultrassom disponível aí no pré ou no intra, você pode sim utilizar na sua avaliação primária mesmo ali, tem indicação de usar o FAST no A, no B, e aqui a gente está falando de sangramentos, né, no C, então está fazendo a sua avaliação em mãos experientes que conseguem fazer ali um exame rápido, né, um EFAST rápido, você consegue ali em 1 minuto e meio, fazer um diagnóstico aí de um sangramento, né, cavitário, de detectar líquido livre na cavidade abdominal e também no tórax. Então, é um exame que realmente ele pode ajudar muito, né? É um grande complemento do nosso exame físico, sem dúvida disso. Só relembrando um pouquinho, né?
das janelas básicas que a gente vai acabar avaliando no EFEST. O EFEST nada mais é do que o FEST estendido por uma janela torácica. Então, das janelas do próprio FEST, aquelas que são clássicas, né? A janela pericárdica, que a gente olha para ver basicamente se o paciente tem ou não tamponamento. Depois aqui a gente vai olhar o espaço hepatorrenal, depois o espaço esplenorenal e, por fim, a janela pélvica. Essas são as 4 janelas do FEST. E o FEST estendido, a gente joga aqui uma janela paraesternal longa, do segundo ao quinto espaço intercostal para verificar basicamente se o paciente não tem ali pneumotórax. Lembrando, né, que o pneumotórax também pode cursar aí com choque, porém daí seria um choque obstrutivo, não hemorrágico, porém ele também precisa ser tratado imediatamente, o pneumotórax hipertensivo, porque ele vai gerar repercussão hemodinâmica. Aqui mostro como fica, né, uma lâmina líquida, uma lâmina escura, então tudo que é escuro aqui no ultrassom é líquido, então essa lâmina anecoica aqui, né, escura ou hipoecoica, cinza escuro, significa que tem líquido aqui no espaço de Morrison, né, entre o fígado e o rim, então essa seria uma janela positiva do FAST, do exame. Do manejo inicial, como é que eu coloco aqui, né? Então, tem aqui uma diretriz, como a gente vai iniciar aí o tratamento do nosso paciente, e hoje, né, todos os guidelines falam que a gente precisa aí maximizar a oxigenação desse paciente e impedir ou reduzir o que você conseguir do sangramento do paciente. Então, as medidas lá para contingência de sangramento, desde o pré-hospitalar, torniquete curativo compressivo, elas precisam ser mantidas aqui no contexto intra-hospitalar. Então, depois vocês olham com calma aqui esse algoritmo de como a gente vai tratar o choque inicialmente, porém, o que é mandatório é a gente reconhecer rapidamente, tratar de forma efetiva com as medidas, fazer uma reposição volêmica hoje balanceada, não hesitar para iniciar o protocolo de transfusão maciça desde que é indicado e tourniquet, né? Se o paciente tem um sangramento externo exsanguinante de membro, lance mão de tourniquet, porque isso pode fazer a diferença na vida do paciente. E lembrar que o FAST é uma ferramenta de auxílio muito valiosa para complementar o seu exame físico. Então, quando a gente fala em choque, hoje um conceito um pouco mais moderno, né, que é o Damage Control Resuscitation. Então, o que seria isso, né? Ele visa basicamente aí o controle, né, do sangramento e maximizar a oxigenação desse paciente. Então, todo esse contexto aqui do DCR, ele está aí dentro, né, dessa pirâmide que visa a hipotensão permissiva, a cirurgia de controle de danos e a ressuscitação hemostática. Então, todas essas intervenções, todas essas situações fazem parte aqui do Damage Control Resuscitation, que ele deve sim começar lá no manejo pré-hospitalar e depois na sala de emergência, para que a gente possa propor para esse paciente a melhor terapêutica possível, mitigar aí qualquer intercorrência que ele possa sofrer durante o seu tratamento. Então, o que ele engloba, né? A limitação de cristalóide, então fazer a sua reposição volêmica extremamente balanceada, o conceito de hipotensão permissiva, testes viscoelásticos, né? Desde que você tenha disponível no seu serviço, o que seria isso? Basicamente, ali você entender qual é ali o componente sanguíneo que esse paciente precisa naquele momento. Transfusão maciça e também aí a transfusão de sangue total. Infelizmente, isso não é tão presente porque o sangue total ele dura menos do que as bolsas de sangue segregadas, né, em concentrado de hemácias, plaquetas e PFC, mas seria o ideal nós realizarmos a transfusão de sangue total, porque o menor volume ele tem tudo que o paciente precisa sem precisar aí dar diversas bolsas, né, aumentando aí a administração de volume para esse paciente, o que pode ser aí prejudicial. Então, o Damage Control Resuscitation, o que envolve tudo isso, né? Administração de drogas antifibrinolíticas, diagnóstico rápido, cristalóide de uma forma bem limitada, o rápido controle anatômico da lesão, hipotensão permissiva e a transfusão, se for ser realizada, né? Se tiver indicação, fazer ela de uma forma aí equilibrada, né? O famoso 1 para 1 para 1, concentrado de hemácia, um plasma fresco, uma plaqueta, tudo isso é feito aí de uma forma aí não simultânea e bem organizado. Eu vou tentar mostrar para vocês como a gente faz isso aqui na prática. Aqui é a famosa tabela de choque, né? Essa aqui é a tabela do ATLS última edição. E o que mudou basicamente nessa tabela para a anterior? Antigamente a tabela de choque ela era muito
muito numérica e as pessoas muitas vezes demoravam para entender que o paciente estava ali no choque classe 3, ou esperava de fato ele apresentar ali, né, o número exato para classificar ele como choque classe 3 e começar a pensar em dar sangue. Então, hoje não, essa tabela ela é muito mais interpretativa, muito mais até subjetiva, né? Então, normal, alterado, baixo ou alto, então você consegue aí ter muito mais percepção e fica muito mais a critério do médico, né, a sua avaliação para que você indique rapidamente as condutas mais assertivas aí no tratamento do seu paciente. Então, o que que é interessante a gente notar aqui? Foi incluso, né, nessa tabela o Base Excess, então notem, né, que um paciente com Base Excess alterado ali, -6 a -10, ele já se enquadra aqui no choque classe 3, isso com certeza vai acontecer no paciente que está chocado, principalmente aqueles que já estão evoluindo com um quadro de acidose. Notem que a pressão arterial ela pode estar normal no paciente classe 3 e a frequência cardíaca é um parâmetro que se altera, né, de uma forma precoce, ali no paciente choque leve, classe 2, ele já pode ter taquicardia. Então, notem aí que são situações importantes. Todos eles precisam ser avaliados precocemente por um cirurgião e a necessidade de hemotransfusão, ela já é possível a partir de classe 2 e o classe 1 você monitora. Pode ser que um paciente aí que tem um choque classe 1 desenvolva uma piora e também necessite de transfusão de sangue. Então, coloco aqui para você frequência cardíaca, pressão arterial e o Base Excess que foi incluso aí na tabela do choque a partir do ATLS 10ª edição. Na avaliação inicial, temos algumas armadilhas que são importantes. Lembrar que o HbHT ele não vai cair inicialmente, então o paciente pode ter sangrado até de uma forma razoável e o HbHT podem vir normais. Cuidado com os pacientes idosos, principalmente aqueles que tomam medicamentos, beta-bloqueadores, antiagregantes plaquetários, pacientes que usam marca-passos, crianças, os atletas e as gestantes. As crianças, por quê? Elas têm mecanismos de compensação bons, porém na hora que ele depleta isso, ele cai de uma forma vertiginosa, eles chocam com uma facilidade muito grande depois que eles depletam aí as suas reservas. Os atletas, porque são bradicárdicos, né, já tem um coração muito treinado, então eles não desenvolvem aí taquicardia de uma forma precoce, e as gestantes, por conta aí da hipervolemia fisiológica da gravidez, então ela tem que perder grandes volumes para começar a dar sinais de choque, e lembrando, né, gestante, quando já deu sinal de choque, é porque a circulação materna já fechou faz tempo, então possivelmente aí o feto vai estar prejudicado. O que que a gente vai fazer então aqui, né, pessoal? Lembrar, reposição volêmica em bolos, pequenas alíquotas, 250, reavalio, no máximo 1 litro de cristalóide para o paciente adulto e sempre prevenir a hipotermia, aquecer o paciente desde o atendimento pré-hospitalar, né? Então, se você conseguir der volume aquecido para esse paciente, atender ele com o ar-condicionado da viatura desligado, colocar a manta luminizada para esse paciente não perder calor, já são medidas importantes para prevenir hipotermia. Hipotermia está associada à piora, né, do distúrbio de coagulação, à piora da acidose, tudo isso acaba se retroalimentando e piorando a condição clínica do paciente. Então, qual fluido a gente vai iniciar a ressuscitação? Essa é uma discussão que existe há longo tempo, mas o que está estabelecido hoje? Bom, em relação ao cristalóide, o que a gente tem de melhor hoje, pensando no paciente traumatizado, é o ringer lactato e, obviamente, o sangue, desde que você tenha disponível. Alguns serviços de pré-hospitalar já acabam infundindo sangue na própria ambulância, porém a grande maioria vai receber sangue no intra-hospitalar. Coloco aqui uma foto também que é bastante clássica das minhas aulas de choque, que é essa panela aqui com água com sal, né, que nada mais é que o soro. Então, na minha humilde opinião, o soro, água com sal, serve para fazer massa, macarrão, não serve aí para fazer reposição volêmica do paciente. Se você precisar fazer de uma forma muito criteriosa. Pergunta, né? Qual que é o objetivo da reanimação volêmica? Então, qual letra você escolheria aí? Então, vamos direto aí para a resposta correta, é garantir uma perfusão tecidual adequada. Ninguém quer normalizar a pressão, muito menos elevar, né? Sim, manter a perfusão do paciente adequada. Então, aqui como a gente trabalha, né, a resposta, a reposição volêmica inicial, ela pode ser de 3 formas: resposta rápida, transitória ou mínima ou ausente. Então, dependendo, né, da resposta que o paciente vai te dar, você começa aí a poder pensar
qual seria a etiologia desse choque e da melhor forma que você vai tratar esse paciente. Então, se o paciente sangrou e retornou ao normal, né, rapidamente, aí é um paciente que possivelmente ele teve um choque leve. Pacientes que têm uma melhora transitória, melhora um pouquinho, cai a frequência, a PA melhora um pouquinho, porém depois ela acaba caindo, é um paciente que tem uma resposta transitória, e se você fez a sua ressuscitação adequadamente, esse paciente continua com todos os sinais normais, obviamente esse paciente é o que tem uma resposta mínima ou ausente. Então, a perda estimada para a resposta rápida ali é de 10 a 20%, a transitória é de 20 a 40%, e o paciente com resposta mínima, aquele que perdeu aí um volume de sangue maior do que 40%. Necessidade de cristalóide para quem tem resposta rápida é muito baixa, geralmente o paciente que você não precisa repor absolutamente nada, transitória de baixa a moderada, e no paciente com resposta mínima, grande parte deles vai necessitar de transfusão. Então, faz o cristalóide e quanto antes você vai entrar com sangue para esse paciente. Todos precisam da presença precoce do cirurgião, porque é o profissional que tem a habilidade de reconhecer e principalmente indicar rapidamente o tratamento cirúrgico aí dos pacientes. Bom, o Stop the Bleed, né, essa campanha aí mundial para conter o sangramento, hoje é um curso que é amplamente difundido, é feito por profissionais da área da saúde, também por civis. Então, se você enxergou alguma coisa, você precisa agir. É preciso ensinar a população a interromper sangramentos. Muitas vezes ali um paninho limpo e uma compressão é o suficiente para você interromper o sangramento e melhorar a possibilidade desse paciente sobreviver. Por incrível que pareça, ainda muitas pessoas acabam morrendo por desconhecer ali as medidas iniciais de controle do sangramento, como uma toalha limpa, uma compressa e pressionar o local de sangue que está sangrando. Isso seria o suficiente para a viatura chegar, abordar esse paciente e conduzir até o hospital. Tríade da morte, né? Todo mundo acha que estuda choque já ouviu falar, tríade letal, o famoso chá da morte, coagulopatia, hipotermia e acidose. Eu vou citar mais para frente que esse conceito ele mudou um pouco, na verdade ele evoluiu um pouquinho, então deixa para falar disso um pouquinho mais para frente. E como tudo isso funciona, né? A coagulopatia, a acidose metabólica e hipotermia. Notem que todas essas alterações elas acabam se retroalimentando. Então, o paciente que ele está hipotérmico, ele vai piorar a coagulopatia, ele vai piorar a acidose metabólica. Então, a hipotermia ele é um grande fator que acaba piorando toda essa resposta aqui e vai, obviamente, levar a uma performance miocárdica muito ruim, piorando os fatores de coagulação, piorando a acidose, então tudo isso aqui acaba se retroalimentando. Em relação ao lactato, tanto o lactato quanto o base excess são marcadores aí de gravidade, são marcadores, na verdade, de má perfusão tecidual. E toda vez que a gente tem um paciente chocado grave, paciente que está em vigência, né, de respiração anaeróbica, privando aí de oxigênio, né, a gente vai liberar ácido lático. Então, esse paciente ele vai evoluir com quadro de acidose grave. Então, o lactato em relação ao trauma grave, a anaerobiose, a adrenalina, aumento do lactato, aumenta a mortalidade. Então, naqueles pacientes que a gente faz o diagnóstico de choque, colhe uma gaso rapidamente na sua chegada e tenta clarear o seu lactato, se a gente consegue ali melhorar e derrubar esse lactato em 10%, geralmente a gente evolui com uma sobrevida de até 70%. Então, olha só como o lactato é importante como marcador de gravidade, porém ele é muito mais importante para identificar se a nossa ressuscitação volêmica está sendo efetiva. Em relação ao base excess, né, o aumento do lactato obviamente gerou acidose, vai consumir as bases, então numa gasometria, o primeiro parâmetro que vai se alterar é o base excess, ele vai começar a ser consumido e na hora que você depletou, aí o seu base excess vai ter aumento do lactato. Então ambos são marcadores de uma perfusão e ambos podem te ajudar em muito para você entender como está sendo a sua ressuscitação. Melhora de lactato e melhora aí do base excess estão associados aí a uma condução assertiva da sua ressuscitação. Aqui eu mostro um gráfico interessante que mostra aí a mortalidade e os valores de base excess. Então, um paciente aqui que tem um base excess em -11, ele tem uma chance, uma probabilidade de morte de até 50%. Então, quanto menor, maior o consumo do base excess, está associado aí, obviamente, aos piores desfechos. Em relação ao controle da hemorragia,
precisamos lembrar de alguns conceitos básicos aqui, a hipotensão permissiva, restrição de cristalóide, coagulopatia a gente precisa identificar e tratar rapidamente e fazer a reanimação hemostática. Então, concentrados de hemácias, plaquetas e plasma fresco congelado de uma forma aí não simultânea, porém respeitando ali o 1 para 1 para 1. Falando aqui em relação à hipotensão permissiva, a gente precisa fazer algumas considerações. Nos pacientes que possuem trauma crânioencefálico, que precisam aí manter a pressão de perfusão cerebral, a nossa meta de sistólica é maior ou igual a 110, mantendo uma PM de 90. Se eu tenho um paciente, como do nosso caso, do nosso cenário, que já controlamos o sangramento, a nossa meta de sistólica é 90 com uma PAM de 65. Agora, se eu tenho um paciente com sangramento não controlado, como por exemplo um paciente com sangramento abdominal que você não controlou ainda no pré, a sua meta de sistólica é um pouco mais baixa, de 70 com uma PM de 50. Por quê? Se você levar muita pressão desse paciente, você acaba varrendo aquele primeiro coágulo que se formou. E aquele primeiro coágulo é o melhor, é o mais forte. Então, cuidado ao elevar muito a pressão do seu paciente, porque você pode estar varrendo aquele coágulo que está interrompendo o sangramento do seu paciente. Aqui eu mostro, né, uma tabelinha que fala em relação às medicações, então a dose, né, das medicações aí que a gente usa para indução e quais são seus efeitos do ponto de vista aí metabólico. Então, lembrar, né, que o fentanil ele pode aí evoluir com queda de pressão, o etomidato ele é um bom indutor, né, porque ele mantém ali a frequência cardíaca, porém ele pode, né, de uma certa forma derrubar um pouquinho a pressão, já a ketamina seria a droga mais indicada para a gente induzir os pacientes que estão em vigência de choque, porém ainda na sua fase compensada, porque ele depende aí da liberação de catecolaminas endógenas para sua atuação. Então, hoje, pensando em indutores, a gente ficaria aí entre o etomidato e a ketamina, dependendo da situação. Pacientes que estão ainda, do ponto de vista hemodinâmica, controlados, não em choque descompensado, você pode usar a ketamina. Pacientes hipotensos, pacientes da fase descompensada do choque, pode utilizar o etomidato. E se tiver TCE associado, também o etomidato é uma boa droga, porque ela tem aí característica neuroprotetora. Em relação aqui, né, à transfusão e restrição de cristalóide, os hemocomponentes devem ser feitos aí de forma precoce, proporcional, balanceada e não simultânea. Então, a proporção de 1 para 1 para 1, se você não tiver ali um teste viscoelástico, né, tromboelastometria, você vai fazer 1 para 1, um concentrado de hemácia, um plasma fresco e uma plaqueta, tudo isso aí de uma forma não simultânea, proporcional e balanceada. Então, geralmente isso começa ali na sala de trauma, né? O cristalóide já começa no próprio pré. Isso aqui acaba sendo finalizado lá na UTI, depois que o paciente aí passou por cirurgia de controle de danos. Em relação ao ácido tranexâmico, ao transamin, bom, ele é uma droga antifibrinolítica, então tem um estudo importantíssimo e muito grande, né, que é o CRASH-2, estudo multicêntrico, aí, mais de 40 países, 20 mil pacientes, que provou que é uma droga que altera a mortalidade. Então, desde que seja feito ali, e no máximo, né, 3 horas após o evento, como que a gente faz ali a dose de ataque? 1 grama em 10 minutos, então a gente vai pegar 4 ampolas, né, de ácido tranexâmico, diluir no soro de 100 ml e correr em aproximadamente 10 minutos. Essa seria a dose de ataque. Depois, no hospital, eles precisam complementar com a dose de manutenção, que é mais 1 grama ali infundido em 8 horas. Esse aqui mostra, né, o que seria um teste viscoelástico, tromboelastograma, ou uma tromboelastometria, ou ROTEM, são 2 métodos diferentes, mas basicamente ele vai te dar uma informação através de um gráfico, como esse aqui, e informar exatamente qual que é o hemocomponente que o paciente precisa, poupando o seu banco de sangue, poupando o paciente de você dar ainda mais volume, então a sua ressuscitação ela é muito mais efetiva, porém, infelizmente, é um exame pouco disponível pelo custo aí dos seus reagentes. Em relação aqui ao protocolo de transfusão maciça, só para a gente ter uma definição, o que, que é exatamente isso? É aquele paciente ali que recebe 10 ou mais concentrados de hemácias nas primeiras 24 horas, ou paciente que recebeu mais de concentrados na primeira hora, ou paciente aí que substituiu mais de 50% da sua volemia total nas primeiras 3 horas após o trauma. Então, essa aqui seria a definição de protocolo
de transfusão maciça para o paciente adulto e coloco aqui ao lado também qual seria a definição nos pacientes pediátricos. Algo muito interessante aqui que vocês podem colocar aí dentro, né, do seu arsenal mental é o Shock Index. São preditores de transfusão maciça e o Shock Index, que ele é muito simples de se fazer, não depende de nenhum tipo de equipamento. Então, o que, que ele vai colocar para a gente, né? É um valor que é o resultado aí da relação entre a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica. Então, dependendo do valor que você encontrar, você já tem um indício importante para que você indique aí o protocolo de transfusão maciça para o paciente. Esse é o mais utilizado, até porque ele não depende aí de nenhum dispositivo, porém, tem um outro preditor, que é o ABC Score. Então, ele coloca aqui, né, o mecanismo penetrante, sim ou não, pressão arterial sistólica menor que 90, cardíaca maior que 120 e FAST positivo. Tudo isso aqui dependendo da pontuação que o paciente tiver. Qualquer valor aí maior ou igual a 2 pontos é um paciente que também tem indicado o PTM, o protocolo de transfusão maciça. Então aqui só para a gente exemplificar, em relação ao Shock Index, a gente tem um paciente com uma frequência de 130, uma sistólica de 90. Bom, não precisa nem fazer Shock Index para entender que esse paciente está chocado, né? Porém, olha só, ele tem um Shock Index no valor de 1,4 e qualquer valor aí acima de 0,5, 0,7 já está considerado anormal. Dependendo do corte ali do seu serviço, geralmente é ao redor de 0,8, 0,9, você já teria ali a indicação de iniciar o protocolo de transfusão maciça para esse paciente. E aqui, como eu falei, né, que hoje a tríade da morte, a gente não fala mais esse conceito, e sim o diamante da morte, por quê? Hoje a hipocalcemia, ela precisa ser considerada nos pacientes traumatizados, por quê? O cálcio ele é importante ali para você conseguir realizar a cascata de coagulação, e o cálcio também é consumido naqueles pacientes que você está transfundindo sangue, por conta do citrato presente na bolsa, ele é um quelante do cálcio. Então, se você está transfundindo o seu paciente, principalmente aqueles em transfusão maciça, você precisa repor cálcio nesse paciente. Se você não tiver como dosar o cálcio, reponha de uma forma empírica, mas lembrar que a hipocalcemia está associada aí a piores desfechos. Então, hemotransfundiu, né? Transfundiu o seu paciente e lembrar de repor o cálcio. Então, hoje, não mais chá da morte, sim aí o diamante da morte, hipotermia, acidose, coagulopatia e hipocalcemia. O Reboa aqui, né, pessoal, um dispositivo, na verdade, é um balão intraórtico que a gente pode utilizar nos pacientes com sangramento. Então, você faz ali uma punção arterial e coloca aí esse balão na aorta, dependendo o local da lesão, a gente pode insuflar na zona 1 ou na zona 3. Na zona 1, geralmente, a gente deixa para os pacientes que têm lesões sangrantes abdominais. Na zona 3, os pacientes que têm sangramento na região pélvica. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, basicamente, como que funciona o Reboa na prática. Então, a gente faz aqui a punção na artéria femoral comum e vai colocar aqui o balão, o cuff aqui, né, do Reboa nessa zona 1. O que é interessante do Reboa é que ele mantém a pós-carga, então preserva, né, a perfusão do coração e também cerebral e te dá um tempo para que você possa corrigir adequadamente essas lesões abdominais, interrompendo o sangramento na fonte, né, tá na própria aorta, então você consegue ser muito mais efetivo aí no controle de sangramento do seu paciente. E quando você está pensando no sangramento de pelve, você vai colocar o Reboa aqui na zona 3. Então, você consegue aqui corrigir uma lesão pélvica sangrante e vai poupar os órgãos abdominais e os órgãos alvos aí, os órgãos nobres, né, como o cérebro e o coração, porque a pós-carga está mantida. Então, aqui é uma punção, mostra que é uma punção do Reboa, e aqui o Reboa insuflado, né, o balão insuflado na zona 3 para correção aqui de uma fratura de pelve importante, né? Veja que o anel pélvico aqui está totalmente desalinhado, né, a fratura, então você acaba ganhando um tempo para que você possa corrigir essa lesão, interrompendo o sangramento de uma forma efetiva. Aqui eu coloco uma imagem, né, de como é o emergencista tratando o choque. Você precisa pensar em várias coisas ao mesmo tempo, precisa ter um raciocínio clínico muito dinâmico. Isso você precisa realmente estar treinado, então por isso é importante você estudar, se atualizar e principalmente estar junto aí com quem tem experiência prática no manejo de situações críticas.
Então, agradeço vocês por terem acompanhado aqui a aula 2. Informo que na sexta-feira teremos a aula número 3, uma aula aí que a gente vai falar sobre as drogas na sequência rápida de intubação. Então, fiquem atentos. Até sexta-feira. Um grande abraço a todos aí. Muito obrigado.